Mas falar sobre o Nelson Pereira dos Santos não é difícil não, porque a nossa amizade no Rio Zona Norte foi muito grande. Inclusive no Rio Zona Norte, o menino que está no colo da Malu é o meu filho, Mário. Pena que ele não esteja aqui agora, está esse aqui que também já está começando e já fez uma peça, inclusive com a filha do Oscarito, e pretende estudar realmente teatro. Tá? Atualmente está no Liceu de Artes e Ofícios, pretende fazer teatro. Mas o Nelson sempre foi um diretor muito consciente e no início as conversações foram assim, muito cordiais, continuam sendo. E quem fez o contato comigo na época, um rapaz, se não me engano, chamava-se Ítalo. Depois ele foi para a Tchecoslováquia. E eu fui lá no escritório, era um escritório muito pomposo, na Alcino Guanabara, um escritóriozinho pequenininho. E lá nós passávamos o dia transando o filme, conversando sobre o filme Rio Zona Norte. O Nelson conversando a respeito, falando a respeito, e eu sempre ouvindo, porque é muito importante. Hoje quase que não se usa isso, mas o Nelson usa, não sei se usa ainda, mas ele conversou muito comigo, conversou muito com o Gerson, conversou muito com a Malu, enfim, com o Haroldo de Oliveira, que hoje é diretor de teatro. Ele já tinha trabalhado com ele no Rio 40 Graus e foi aproveitado também no Rio Zona Norte. Era um garotinho. Era um garotinho, na época fez o meu filho mais velho. E então, o Rio Zona Norte nós tivemos passagens muito engraçadas, inclusive comíamos do Saps. E a turma foi se chateando da comida do Saps. Então um dia minha mulher foi assistir a filmagem e eu pedi à minha mulher que eu estava chateado de comer comida do Saps, que ela fosse em casa e trouxesse toda a carne que estava lá para fazer bife. Foi um dia de festa. Nós estávamos naquele estúdio antigo da Atlântida, que era nas Laranjeiras. Hoje eu nem sei mais o que é aquilo, fazendo uma cena de escola de samba. Foi uma festa. Independente disso, eu continuei com a minha amizade com o Nelson. Quer dizer, dessa época ainda, eu me lembro do dia alguém falando que a Ângela Maria de repente aparecia com um carro enorme e o pessoal vai ser todo pobre, né? Bem, eu não estive nessas cenas. Não estive nessas cenas porque a única cena que eu tive com a Ângela Maria foi na estação de rádio, quando ela canta o... Mas o malandro fechou o paletó, eu tive dó, morreu malvadeza Durão, o criminoso ninguém viu. E de maneira que eu só tive essa cena com ela na Marinque Veiga. E eu não acho que a Ângela Maria aparecesse de carrão não, porque a Ângela Maria era uma pessoa muito simples. Essa cena que nós fizemos na Marinque Veiga foi muito rápida, muito calma, muito tranquila. As pessoas contam muita coisa a respeito dos artistas, mas está tudo errado. Era você mesmo que cantava no filme? Ou... Era eu mesmo quem cantava. Eu hoje não sei mais de cor, porque eu sou compositor, mas tenho um ouvido muito ruim e sou meio desafinado. Meio não, sou todo desafinado. Não é que as músicas do filme saíram quase todas desafinadas. Porque o filme era para ser feito pelo Zequete, que foi o autor de todas as músicas, inclusive de uma música que despertou muita atenção ultimamente, foi aquela... Falei com ela, mas ela não me deu bola e me mandou para a escola para aprender o beabá, uma coisa assim. E o nome do filme era Espírito da Luz Soares, o meu nome no filme, que devia ser o nome do Zequete. E depois teve aquelas cenas dos granfinos que... Enfim, o filme, se fosse feito novamente, se fosse refilmado, o filme marcaria muito mais hoje. Porque uma das cenas muito importantes é quando o diretor, o maestro, leva o Espírito da Luz Soares para a casa dele para mostrar as músicas para os amigos. Mas os amigos olham o compositor popular como se o compositor popular fosse uma curiosidade. E acabou a curiosidade, eles continuam tomando uísque, pronto, deixa o compositor para lá, e o compositor sai muito triste, muito chateado, e aquela chateação dele faz com que ele tenha inspiração para fazer um samba que não chega a ser acabado, porque é quando ele sofre desastre e cai na linha do trem.
O filme teve muito boa preparação, a fotografia muito boa, feita pelo Hélio Silva. Nós éramos como se fosse uma família. O Grande Otelo, você fez alguma coisa diferente nesse papel? Quer dizer... Fiz, realmente eu vinha fazendo só chanchadas, né? O único filme diferente que eu fiz na Atlântida foi o Amei um Bicheiro. Então, quando eu fui convidado para fazer o Rio Zona Norte, me disseram o papel que era, eu fiquei muito entusiasmado e aceitei as condições que o Nelson me propôs. E o Nelson era desconhecido. Paulo, como é esse teu papel do Rio Zona Norte? Você fez alguma coisa de novo? O Nelson te ajudou também para fazer o... O Nelson me ajudou muito e eu fiz alguma coisa de novo, sim. Porque eu só tinha feito uma cena dramática no filme Amei um Bicheiro. E aí... Quando eu fui fazer esse papel que o Nelson me ofereceu, eu aceitei todas as condições que ele podia, naquela época, que foi ganhar uma quantia pequena e ter uma participação no filme. Essa participação eu nunca me preocupei com ela. Eu só pedi a ele e estou para entrar em acordo com ele para ver se ele me dá uma cópia do 16mm do filme para me guardar de presente. Nem ele tem, eu acho. De maneira que eu fiquei muito satisfeito e fui fazer o filme imbuído assim da melhor boa vontade, sabendo que eu estava saindo da chanchada para entrar num campo mais sério da cinematografia brasileira. O Nelson, na época, que era um diretor praticamente desconhecido, só tinha feito um filme. Só. Como é que você reagiu quando ele te levou o roteiro para fazer esse papel? Não, para mim foi ótimo, porque... Você sabe, naquela época mais do que hoje o cinema, alguém ainda pode viver de cinema e televisão, ou então, assim modestamente, só de cinema. Naquela época ninguém podia viver de cinema, então o cinema era um bico que me trazia mais um dinheirinho. Então ótimo, e se me trazia mais um dinheirinho, o papel principal e a oportunidade de fazer uma coisa mais séria dentro do cinema, foi maravilhoso. Porque eu, quando cheguei aqui ao Rio de Janeiro, eu encontrei os negros, um negro, por exemplo, no Teatro Recreio, abanando um branco sentado num trono, e o branco dizia, sacode, Sofia, que era o nome de uma macaca que tinha no Jardim Zoológico. Então, era o nome que davam àquele negro que estava lá no Teatro Recreio. Então, eu comecei a fazer coisas diferentes. Eu comecei a interpretar monólogos, eu comecei a interpretar coisas mais sérias, comecei a fugir, à medida do possível, das coisas engraçadas. Inclusive, houve uma época que eles me confundiam com aquele outro rapaz que apareceu antes de mim, mais ou menos em 32, fazendo flor com a boca, que se chamava Moleque Flor e Chevalier de Ébano. Então, a minha preocupação... Mas, Grande Otelo, por que o Rio Zona Norte já está fazendo 20 anos, ou mais de 20 anos, né? Nunca mais você voltou a filmar com o Nelson. De quem é a culpa? Bem, a culpa é um pouco minha, porque eu dei um pouco de trabalho. E talvez porque o Nelson tivesse partido para um outro tipo de trabalho e não tenha encontrado até agora um argumento em que ele possa me usar da maneira que ele acha que deve me usar agora. Então, nós ficamos nesse impasse, que aliás é um impasse dos diretores. Ou eles acham que eu cobro muito caro, ou eles acham que eu dou muito trabalho, ou eles acham que o papel que eles têm para mim não é bom para mim, não é bom para o Grande Otelo. Eles precisam ver que o papel pode não ser bom para o Grande Otelo, mas é bom para o Sebastião Prata, que paga imposto de renda, paga supermercado, paga tudo isso, né? Então, Nelson Pedro, você está nessa onda e nunca mais filmei com ele. Mas de vez em quando você telefona para ele e dá um toque, olha a notícia do jornal aí dos pingentes, e lembra ele do Rio Zona Norte? Não, eu nunca telefono para ele, porque começa que ele não tem telefone certo, eu não sei qual é o telefone do Nelson. Eu só falo com ele quando encontro com ele. A última vez que eu encontrei com ele, era para nós irmos ao meu cineclube, lá no Itapiru. Eu achei que eu não devia ir, porque eu já tinha ido na inauguração, então como iam passar o Rio Zona Norte, quem devia ir era o Nelson mesmo. Ele foi até lá em casa falar comigo e eu não fui não, ele ficou muito bravo. Porque você estava de mal dele? Não estava de mal dele não, inclusive estava numa época que eu queria muito conversar com ele, bater papo com ele, mas não calhou, né? Ô Grande Otelo, o que você acha da pessoa Nelson Pereira dos Santos? Ah, é uma pessoa formidável. O Nelson Pereira
é o brasileiro típico. Ele não é nem muito depressa, nem muito devagar. Ele, na minha opinião, ele representa o brasileiro médio, então é a classe média, né? Paulista? Não, ele é paulista, mas é um paulista degenerado, porque ele não corre, ele não anda depressa. Mas filma dentro do prazo. Filma dentro do prazo, sempre filma dentro do prazo, porque tem muita técnica de cinema, gosta realmente de cinema. Eu acredito que ele tenha começado a fazer cinema desde garoto. Caralho. Não, acho que deu certo sim, tá ligado. Mas viu, gostei, você é gente. Mas, pena que não posso ir pro ar. Mas viu, então o Nelson Pereira dos Santos como diretor, que você me perguntou, né? Pedro de Andrade, qual é o outro? Macunaíma tem o grande papel, né? Macunaíma foi a minha grande aparição, não foi meu grande papel. Meu grande papel eu considero o Rio Zona Norte. Porque o Rio Zona Norte realmente eu tive trabalho para compor o tipo. Mas o Macunaíma eu não precisei compor o tipo, porque o Macunaíma era eu mesmo. Mas foi melhor utilizado? Foi melhor utilizado, foi mais bem focalizado, mais bem utilizado. Há quanto tempo faz que você não assiste Rio Zona Norte? Ah, faz muito tempo. Gostaria de ganhar uma cópia? Eu já cansei de pedir uma cópia em 16mm pro Nelson Pereira, mas não adianta pedir, porque ele disse, você transa e tal, vai lá, resolve e eu acabo não ganhando. Porque a gente tem que trabalhar, ele para um lado e eu para o outro, então eu não tenho tempo de falar muito com ele. Perfeito. Mas se você parece ter me perguntado como o Nelson é como pessoa, é ótimo. Boa praça mesmo. Nelson é daquelas pessoas que às vezes a gente tem que procurar para conversar, porque às vezes a gente precisa da conversa dele e às vezes ele precisa da conversa da gente, que é uma coisa muito rara hoje em dia. A gente faz um filme, daqui a pouco vai cada um pro seu lado e não se vê mais. Ou então a gente se encontra, toma um chopp, eu no momento estou tomando só café, tomo um café e cada um vai pro seu lado e não se vê mais. E de vez em quando eu penso, puxa, onde é que andará o Nelson pra gente bater papo? E daqui então eu quero mandar assim, aquele abraço muito grande pro Nelson, espero que ele receba com carinho. E que vocês todos que estão vendo este documentário em que eu falo sobre o Nelson Pereira dos Santos, tenham a certeza de que eu estou falando na pessoa do Nelson Pereira dos Santos, em todos os outros diretores do cinema brasileiro. São todos gente assim, pra valer, gente que procura fazer alguma coisa dentro do pouco que nós estamos podendo fazer agora. E eu espero que eles compreendam que o sol vai brilhar de novo, se Deus quiser.